Civil dos Trabalhadores, do Jean Paul Prats. Então, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui no Jornal da Tarde. O que é que o senhor achou aí, com a avaliação que o senhor faz, da explosiva saída do ex-ministro, agora ex-ministro, Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública? Bem-vindo. Obrigado, Saulo. Obrigado, ouvintes do Jornal da Tarde, de Mossoró e região. De fato, Saulo, causou-se aí uma grande comoção. Evidentemente, é um ministro importante, não só pelo cargo, como pela magnitude que o juiz Sérgio Moro acabou adquirindo dentro, ou mais propriamente ao chegar ao governo, menos até do que pelo que ele fez, mas mais pelo fato de ter chegado onde iria, ter sido convidado para o governo. Eu acho que a altura deve se arrepender do que fez, acho que ele se arrepende de ter abordado e chegado nesse governo sem fazer parte do núcleo duro, sem ter intimidade com essas pessoas. Provavelmente se decepcionou muito com os antecedentes que descobriu em relação ao presidente e à sua família, e principalmente em relação ao fato do presidente ter se agarrado nesse núcleo duro quase que com exclusividade a essa altura, né? Quando nós mesmos da oposição encontrávamos alguma saída em alguns assessores e ministros técnicos em algumas áreas, hoje a gente acaba descobrindo que primeiro o meu pirão, né? Como dizem outros, né? Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, é a questão de blindar a família, estar acima dos interesses do Brasil, dos interesses de evoluir nessa questão, principalmente numa fase que a gente está vivendo uma pandemia, onde os estados estão pauperizados, e o governo praticamente não toma medida nenhuma. A gente vai discutir isso com mais detalhes, mas a inépcia e a negligência do governo federal nesse momento, mesmo com Mandetta, que Mandetta, muito grande, porque afinal os problemas com o combate da pandemia se dá no nível do Estado, como nós falamos, por mandato da Constituição Federal, que diz que eles são responsáveis por tratar os hospitais públicos de média e alta intensidade. O que você acha o que você espera das próximas nomeações, Delegacia da Polícia Federal e também o Ministério da Justiça e Segurança Pública? Desculpe, Saulo, eu não ouvi direito, porque deu um eco. Eu tirei agora aqui o eco. Pode repetir? O que é que o senhor espera das novas nomeações agora, que estão para sair, tanto para o Ministério da Justiça, no caso do ministro, quanto para a Delegacia da Polícia? Ok, Saulo, como eu estava dizendo, o que eu espero é isso do farinha pouco, meu pirão primeiro. O que é que vai acontecer? O Bolsonaro vai tentar nomear pessoas da mais próxima relação do seu núcleo familiar. E isso é absolutamente inconcebível, se tratando de duas entidades tão importantes e tão fundamentais para o exercício, né, da vigilância sobre as atuações de um governante, como são o próprio Ministério da Justiça e a Polícia Federal. A Polícia Federal tem mantido uma imagem incólume em relação às operações. Ela faz o que o judiciário manda, ela faz o seu trabalho de investigação, de persecução de atividades ilegais em geral, incluindo, mas não se limitando à corrupção e à Operação Lava Jato, mas em geral, e ela jamais pode ficar no comando de uma pessoa tão absolutamente próxima de um núcleo familiar, com um objetivo tão explícito quanto blindar a família do que quer que ela tenha feito. Né? Há de se lembrar que o próprio ministro Moro chamou a atenção do fato de que mesmo a presidente Dilma, no auge dos ataques da Lava Jato e de todos os ataques políticos que sofreu para ser derrubada, jamais, dito pelo próprio Sérgio Moro, interferiu no trabalho da Polícia Federal, sequer pedindo relatórios privilegiados, como o presidente fez recentemente. Então, é importante saber como vai ser a reação do Senado, do Supremo, de outras forças políticas e institucionais do Brasil, quanto ao fato de ele criar o chefe da segurança da campanha dele, a pessoa que ele conheceu, por acaso, ali na vida profissional de deputado, etc., dele, que tem relação íntima com os filhos e com ele, será o chefe da nova polícia, o novo chefe da Polícia Federal. E o ministro da Justiça também tem a mesma cepa, a mesma origem, ou seja, pessoas que estão na cozinha do domínio da barra do presidente Bolsonaro. Isso nunca se viu na República, talvez lá na República Velha, na época dos coronéis, alguma coisa assim, mas jamais se viu. Então, há um certo constrangimento em relação a isso, com certeza.
Você acha que é o momento de discutir o impeachment do presidente Bolsonaro? Olha, eu sou dos que, dentro do Partido dos Trabalhadores, defende que, se isso acontecer, não deve ser uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar também de quem sofreu um impeachment indevido, a nosso entender, e não temos agora que sair na frente e provocar impeachment de presidente. Acho que a gente tem que reunir mais condições. Temos, sim, que pugnar por investigações, se for necessário, através de CPIs ou CPMIs feitas pelo Congresso, como já temos uma funcionando muito bem, que é a das fake news, mas tem esse objeto mais específico de tratar da chamada desinformação proposital pela internet, pelas redes sociais e outros, mas temos que expandir essas investigações para dentro do âmbito da própria conduta do presidente e de seus ministros em relação a eles serem investigados e em relação a outras coisas. O Sérgio Moro colocou ali que tinha negociado uma pensão para a família, para ir para o ministério, uma coisa misteriosa, ninguém nunca viu isso. Nunca ouvi falar de uma pensão para assumir ministério, né? Também teve aquele episódio muito estranho dele não ter assinado a portaria de exoneração do diretor da Polícia Federal, e aquilo parece uma bobagem, mas não é. Aquilo é um cometimento de um crime comum de falsidade ideológica, ou seja, você pega um ministro que você nomeou, manda fazer uma portaria com o nome dele, ele não assina, ele se recusa a assinar, e mesmo assim você, como presidente, solta para o Diário Oficial como se você tivesse assinado. Ou seja, é a mesma coisa que você tivesse falsificado a assinatura do ministro antes de demiti-lo, substituí-lo e então fazer assinar a portaria. Então, há vários pequenos detalhes, além dos grandes processos que já estavam em curso, quanto a gabinete do ódio, fomento de redes de agressividade e de injúria contra o Congresso, participação em movimentações antidemocráticas, onde havia uma faixa na frente do discurso dele, na frente do discurso, ele dizendo que concordava com aquele povo, dizendo para fechar Congresso, fechar Supremo. Então, já há um acúmulo de práticas, de condutas que podem levar ao impeachment lá na frente. Eu acho que nós não devemos ser os vetores principais, devemos acompanhar o movimento da sociedade quanto a isso, mas já há, sim, objeto para investigação. O senhor chegou a comemorar a frustração, vamos dizer assim, da transação entre Embraer e Boeing. Uma dizer, inclusive, que não era boa para os brasileiros. Havia uma expectativa muito grande quanto a isso. Olha, Saulo, eu não comemoro fatos deploráveis, não cheguei a comemorar. Se passou essa impressão, eu acho que eu devo rever lá o que eu escrevi. Não, que não era boa, né, para os brasileiros. Não, aí sim, outra coisa. Eu já tinha alertado, eu já vinha alertado desde o ano passado, e eu coloquei ali pedaços não só de pronunciamentos em plenário, mas como também de ações que eu fui. Eu fui ao CAD 2 vezes, conheço o presidente do CAD, conheço os diretores do CAD, até por questão daquela história das companhias aéreas, lembra das passagens aéreas? Eu já tinha ido lá várias vezes. Temos um processo de investigação tarifária lá dentro do CAD, que corre em segredo, não em segredo de justiça, mas sob confidencialidade, porque é assim que eles trabalham. Tenho acompanhado sempre as ações do CAD e conversei várias vezes com eles, que achava que esse processo era nocivo. Por quê? Porque não é de agora, do Covid, do coronavírus, que a Boeing ficou mal das pernas. Ela já estava com problemas, porque ela soltou um avião, para ser muito simples, ela soltou um modelo novo de avião que fez um sucesso danado, e ela promoveu isso com vantagem de eficiência de combustível, velocidade e tudo. E depois esse avião se verificou um avião que tinha problemas técnicos de construção. Ele caía mesmo, ele matou gente. Então, tendo em vista 2 ou 3 acidentes fatais com esse modelo, a Boeing não conseguiu mais vender todas as encomendas que ela tinha desse modelo novo. É como se a Volkswagen lançasse um novo modelo do Gol e ele começasse a bater, explodir e tal. Ninguém mais quer aquele carro. Então, esse avião está no solo, tem mais de 600 modelos dele no solo, sem as empresas que compraram poderem usar os aviões. Isso provocou uma queda enorme na situação financeira da Boeing e já prenunciava que ela não teria condição de fazer o que ela prometeu fazer pela Embraer. Então, a gente já estava alertando isso antes do coronavírus. Quando aparece o coronavírus, a Boeing, então,
usa essa desculpa para dizer, olha, eu fiquei numa dificuldade ainda maior, vocês, brasileiros da Embraer, não cumpriram contratos que tinham com a gente e nós agora vamos desistir da compra, como se eles fossem os maiores inocentes da paróquia, quando não é. Na verdade, eles, desde o início, estavam levando a um processo e isso culpabiliza também quem do governo acatou e aceitou essas condições, leia-se governo Temer e governo Bolsonaro, que deixaram passar essas condições aos olhos de todo mundo e agora vão tomar um processo nas costas, ainda por cima da Boeing, tendo em conta, pior ainda, a Embraer demitiu gente, dispensou a sua sede, fez uma série de operações como se ela fosse ser adquirida pela Boeing e agora vai ter que refazer tudo isso porque a Boeing desistiu da compra. Veja que situação terrível, em pleno coronavírus, você ainda tem mais uma dessa. Como é que eu vejo essa questão do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte? Números vão aumentando, o CESAP tem um colapso no sistema de saúde mais breve do que via. O que é que o mandato do senhor também, já fazendo direção de outra pergunta, mas feito ou tem contribuído para essa situação aqui no estado do Potiguar? Olha, Saulo, essa é uma pergunta muito comum, claro, e é normal que todos perguntem aos parlamentares o que eles podem fazer e estão fazendo. Nós estamos fazendo a nossa parte, tanto como mandato de Senado, ou seja, nós temos limites, nós não somos poder executivo. O que é que nós fazemos? Ações da seara institucional, primeira coisa, que é destinação e realocação de dinheiro que ia para outras áreas num período normal e que a gente realocou para o coronavírus e para a saúde em geral. No meu caso, eu realoquei 18 milhões de reais das emendas impositivas que tenho direito como senador da República. São 6 milhões para uma rubrica que foi criada especificamente para o Covid, 5 milhões de custeio para a CESAP, que vai para os hospitais do Estado. Esses 5 milhões, é bom que se diga, já estão na conta do Estado, já caíram na conta do Estado do Rio Grande do Norte, e mais 7 milhões que foram em emendas individuais para a saúde nos municípios, nas cidades. Então, 6 mais 5 mais 7, ao total de 18 milhões, dos quais 5 e mais algum pouco está começando a sair o resto do dinheiro, e aí faz parte da atribuição do Poder Executivo, portanto, do governo federal liberar o dinheiro que nós destinamos, que é, como eu disse, impositivo, ou seja, o governo federal não tem como negar, não pode deixar de liberar esse dinheiro. Na seara legislativa, fizemos vários projetos e várias emendas. Só para lembrar alguns, temos um projeto de lei inteiro só destinado a ajudar pequenas e microempresas, com crédito subsidiado, financiado com juros mais baixos do que qualquer juro que você vai encontrar em qualquer mercado por aí, para ajudar essas empresas a sobreviverem com a condição de elas manterem os empregos. Portanto, a sobrevivência das empresas e dos empregos. Além disso, participamos ativamente da feitura do projeto do auxílio emergencial para as pessoas, aquele auxílio que o pessoal já está recebendo, R$ 600 e R$ 1.200. Como? Foi uma emenda nossa que colocou no auxílio emergencial os MEIs, o microempreendedor individual. Nós colocamos isso lá diretamente, enxertamos na Lei 13.979. E temos agora uma ação que é um pouco corolária, que é a questão do Enem. Fizemos um projeto de lei 2020 de 2020, é fácil gravar, projeto de lei 2020-2020, que é para remarcação, adiamento, portanto, do Enem. Enquanto não acabar o ano letivo das escolas públicas, o governo não poderia fazer o Enem. Isso não vai atrasar muito, mas vai ganhar aí uns 3 ou 4 meses para que todo mundo tenha o mesmo nível de igualdade para chegar no Enem. Ações locais, terceira coisa, que são ações que a gente faz junto ao governo, independente do mandato. Então, nós temos ajudado a tentar conseguir mais dinheiro para do Ministério da Cidadania para a ação social, que é tão importante quanto a ação médica, que é o amparo, o atendimento aos vulneráveis nas cidades. Isso inclui populações indígenas, quilombolas, etc., mas também pessoas que estão desalojadas, sem casa, etc. Temos também ações relacionadas com o turismo e com o setor da cultura, projetos de lei ou emendas a MPs que estão em vigor, especificamente para turismo e cultura. Água. São Miguel, nós tivemos um trabalho muito bacana com a CAERN para uma solução que está sendo viabilizada para o abastecimento de São Miguel. Tem 8 anos que não tem água em torneira.
E lá em Pau dos Ferros também já estávamos trabalhando uma solução, agora com o enchimento do açude, já temos aí 30% do reservatório, portanto, temos aí garantido 4 anos de água com abastecimento ininterrupto numa cidade importante como Pau dos Ferros. E por aí vai. Várias ações específicas na cidade que a gente está dando continuidade através do gabinete virtual. Nós não paramos de fazer reunião, nós não paramos de receber as pessoas, não paramos de tratar das demandas do Estado. Senador Jean Paul Prats, senador do Partido dos Trabalhadores, conversa aqui ao vivo por telefone. Muito obrigado, senador, pela entrevista. Obrigado, Saulo. Obrigado a todos. Um grande abraço a todos os ouvintes do Jornal da Tarde. Agora, em Mossoró, 12h43, vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, nós temos a entrevista com a prefeita